Paz e graça para você ligado nessa emissora. Estamos começando o seu programa de reflexão, entrevistas e debates de todas as noites. Um dos problemas mais agudos de todas as sociedades humanas da história foi a desigualdade social, né? O abismo entre quem tem muito e quem tem pouco, as diferenças sociais acabam gerando conflitos cada vez maiores, cada vez mais sangrentos, e a sociedade, apesar do tempo decorrido da civilização humana, não encontra solução para isso. O comunismo não deixou de ser uma tentativa de resolver esse problema, mas, como mostram os países onde instalou, inclusive de maneira muito forte, né, não resolveu, pelo contrário. Então, aí surge uma dúvida interessante. A Bíblia diz que o Senhor Jesus vai reinar aqui na Terra para aqueles que creem na volta de Cristo e no fato de que ele virá para inaugurar um milênio, 1000 anos de reinado aqui na Terra, no nosso planeta, governando as nossas nações. Aí fica a pergunta: durante o reinado milenar de Jesus, haverá desigualdade social? Afinal de contas, as profecias que apontam para esse reinado falam de perfeita harmonia entre a ursa e a vaca, né, que vão comer juntas, a criança e o escorpião, que brincarão juntos. Enfim, não haverá nenhum tipo de violência no meu santo monte, diz o Senhor lá em Isaías capítulo 11. Se isso se aplicar ao reinado milenar de Jesus, é impossível pensar em conflitos sociais, né? Tudo vai ser absolutamente harmônico. Como é que o Senhor Jesus vai fazer isso? Não vale a pena pensar a respeito? E se, porventura, durante o reinado milenar de Jesus, existirem os mesmos problemas de hoje, inclusive as diferenças sociais? Como é que pode haver harmonia quando há injustiça social? Eu não sei, mas a gente trouxe quem sabe para discutir o assunto e você vai ouvir as ponderações e tirar suas conclusões. É ou não é? Está no ar o Vejam Só. Olá! Em nome da Academia Teológica da Graça de Deus, Agrade, eu saúdo você na paz do Senhor Jesus Cristo e agradecendo pela sua audiência. O presente de hoje é um presente muito especial, né? É o brinde do final da semana, o kit da Jô Rezende. E para você concorrer a esse presente, você precisa votar na enquete. Quem votou durante a semana já está concorrendo, mas pode aumentar suas chances votando hoje de novo. Só dá para votar uma vez por dia, né? O sistema não permite mais do que isso. É só ir lá para o vejamsó.com.br e votar na enquete. Basta isso para você estar com o seu nome na base de dados. O tema de hoje remete à escatologia, de uma certa forma, né? Seja ela entendida como escatologia já iniciada, inaugurada, ou para o futuro. E para tratar desse assunto, nós temos aqui o reverendo Flávio Dantas, ministro da Igreja Presbiteriana do Brasil. Tudo bem, reverendo? Tudo Paz bem. e graça. Paz e graça, Rebeca. Nós queremos agradecer mais uma vez a oportunidade. Bom que o senhor voltou, né? Que bom. E o senhor é ministro na Igreja Presbiteriana de Granja Viana? Granja Viana, em Cotia. Qual que é o endereço? Fica na rua Belo Horizonte, número 90, ali no quilômetro 25 da Raposo Tavares. E eu queria aproveitar a oportunidade, tem muita gente nos assistindo lá em Fortaleza, meu irmão Fábio, na Igreja Presbiteriana de lá, eles ligam, mandam e-mail. Também de Cajazeiras, o Clodoaldo. E aqui de São José dos Campos, eu estive lá, o pessoal assiste o programa e falou. O Josué, o Cláudio, o pastor Olivar da Igreja Presbiteriana de lá. Eu queria mandar um abraço para esse pessoal que tem visto o programa e que falou que tem visto o programa, que tem assistido. Bom. Muito obrigado pela audiência de cada uma dessas pessoas e desses grupos, né? Esses grupos de irmãos lá. Muito obrigado pela presença do senhor aqui também. Eu agradeço muito. Do outro lado, voltando ao Vejam Só, o pastor Gabriel de Oliveira Porto. Ele é da Igreja Batista Vida Nova, mestre em escatologia. Paz e graça, pastor Gabriel. Tudo bem com o senhor? Paz e graça, tudo bem, graças a Deus. É um prazer estar mais uma vez aqui para debater sobre assuntos tão importantes quanto esse. Seja bem-vindo. Onde que fica a Igreja Vida Nova? Fica na Rua Cavour, número 57, né, Vila Prudente, São Paulo. Rua? Rua Cavour. Cavour? Cavour. Ah, Cavour.
na Vila Prudente. Isso, bem atrás do metrô Vila Prudente, ali onde é a saída do monotrilho agora. Da saída do monotrilho você já vê a igreja, uma igreja amarelinha bem atrás da estação do metrô. Que legal. E o senhor trouxe uma edição do livro, né? Isso, essa aqui é a edição nova, né? Manual Prático de Escatologia, terceira edição. Saiu agora em março desse ano, um lançamento oficial. E ele está bem mais completo que o anterior, tem 64 páginas a mais de conteúdos novos em relação à edição anterior. Foi rediagramado com uma fonte maior, uma nova capa, foi todo revisado. Tá bom, muito obrigado. Está tendo uma aceitação muito boa também. Só desde março para cá, quando foi lançado, já foi vendido mais ou menos uns 300 exemplares. Já. Parabéns pelo lançamento. Obrigado. E nós vamos pôr esse livro, ele vai doar um, para ser dado para quem colaborar conosco com temas. Você sabe que os temas são muitas vezes escolhidos pelos próprios telespectadores. Eles podem usar o site do programa, né? Tem um lugar lá, sugestão de temas. O site é o vejamsó.com.br. Ou então você pode usar o Facebook, né? facebook.com/programa Vejam Só, ou o Twitter. O Twitter está funcionando ainda, João? Você olha o Twitter ainda? Olha. Então, hoje é aniversário de João, não posso pegar no pé dele. Então, tá bom. Então tem o Twitter também, Twitter@programa Vejam Só. Você pode usar qualquer uma dessas ferramentas para sugerir o tema. Se ele for pautado, você ganha um presente, como esse livro que você acabou de ver aí, tá? Vale a pena ajudar o Vejam Só. Bom, vamos ver a matéria que a repórter Jéssica Nunes preparou e que apresenta o debate de hoje. A desigualdade social e a pobreza são problemas sociais que afetam a maioria dos países na atualidade. Sabemos que a pobreza existe em todos os lugares, pobres ou ricos. Mas a desigualdade social é um fenômeno que ocorre principalmente em países não desenvolvidos. No Brasil, a tal desigualdade social tem sido um cartão de visita para o mundo, pois é um dos países mais desiguais, onde poucos têm muito e muitos não têm nada. O conceito de desigualdade social é um guarda-chuva que compete diversos tipos de desigualdades, desde oportunidade, resultado, até distinção de escolaridade, de renda e de gênero. De modo geral, a desigualdade econômica, mais conhecida, é chamada imprecisamente de desigualdade social, dada pela distribuição desigual de renda. No caso do nosso país, a maior desigualdade ocorre na renda, com 39,7% de diferença média entre ricos e pobres. Os índices correspondem a 24,7% para a educação e a 14,5% na expectativa de vida. Nas últimas décadas, não como herança pré-moderna, mas sim como decorrência do efetivo processo de modernização que tomou o país, junto com o próprio desenvolvimento econômico, cresceu também a miséria, as disparidades sociais, educação, renda, saúde, etc., a flagrante concentração de renda, o desemprego, a fome, que atinge milhões de brasileiros, a desnutrição, a mortalidade infantil, a baixa escolaridade e a violência. Com tantas expressões do grau a que chegaram as desigualdades sociais no Brasil, você acredita que quando Jesus voltar, ainda existirá tantas diferenças sociais em seu reino? Descubra agora no programa Vejam Só. Então, é exatamente esse o tema. O milênio, que é a palavra que a teologia usa para se referir a um governo, um reinado do Senhor Jesus sobre o planeta Terra, né? Será um reino sem desigualdade social? É isso que nós vamos discutir e você participa usando o site do programa para se manifestar. Lá tem uma enquete, né? No vejamsó.com.br, você vota na enquete e depois pode postar seus comentários, caso assim deseje, tá bom? Vamos lá, vou começar ouvindo o reverendo Dantas, porque a opinião dele é muito interessante. O senhor, como bom ministro presbiteriano, crê na escatologia inaugurada, não é isso? Ou seja, já estamos no milênio. Já estamos no milênio. Jesus já reina. Jesus já reina. Então tá, e como é que fica o reinado de Jesus e as desigualdades sociais?
que ele reina ainda parcialmente. O reino está inaugurado, mas será consumado definitivamente com a sua segunda vinda, que será, então ele subjugará todos os seus inimigos e aí trará depois o juízo final e depois o novo céu e a nova terra. A ausência de injustiça, a ausência do mal, e aí será, a própria terra será restaurada e tudo será restaurado. Antes da restauração não tem como falar em perfeição nesse mundo, em ausência de sofrimento. Inclusive está prometido lá em Apocalipse 21, não haverá mais choro, nem pranto, nem dor, já no novo céu e na nova terra. Então, quando todas as coisas serão restauradas. E há uma expectativa disso. Paulo diz que a própria natureza, ela geme esperando isso. Os eleitos gemem esperando isso. O Espírito Santo clama esperando a restauração de todas as coisas, mas ela se dará com a volta de Cristo, onde haverá também aquelas catástrofes que irão vir, então os céus escurecerão, a lua não dará sua claridade, será totalmente transformada. Mas será um novo céu e uma nova terra. Aí sim, aí o reino estará, então, ali consumado, será instalado definitivamente. Aqui está inaugurado, Cristo está reinando. E o reinado dele, segundo Apocalipse 20, a gente tem evidências ali no próprio texto de que não é um reinado na terra, é um reinado no céu, que tem influência na terra, na igreja, mas que ele está reinando lá no céu e na vida dos crentes e aqui na terra por meio da igreja. Ele já reina, ele é o rei. Tanto que nós estamos vivendo os últimos dias, segundo a interpretação amilenista, que começou com o Pentecostes, lá quando Pedro interpretou, ali estavam a profecia de Joel, nos últimos dias derramaria do meu. Paulo fala dos últimos dias na carta de 2 Timóteo, seriam dias difíceis. Então a gente tem uma escatologia inaugurada, não consumada, mas será consumada. E a gente está aguardando essa consumação, esse novo céu e essa nova terra, que é o reino de Deus vindo definitivamente. E aí já não haverá mais nada de mal. Tá, mas aí não é aquilo que a gente chama de milênio, aí é o estado eterno. Ali é o estado eterno, o milênio é aqui. O milênio é aqui e tem desigualdade. E tem desigualdade. Apesar de Jesus reinar. Apesar de Jesus reinar. Legal. Vamos lá, pastor Gabriel de Oliveira Porto é ministro da Igreja Batista Vida Nova, mestre em escatologia e acho que ele tem uma opinião diferente. Certo, pastor? Certo, é isso mesmo. Então, qual é a sua opinião? Então, do ponto de vista pré-milenista, né, eu entendo que o reino ainda é futuro e quando Jesus voltar e vai inaugurar esse reino, e aí sim será um reino perfeito nesse sentido, por causa da presença até física e corpórea de Cristo aqui na Terra. Mas eu acho interessante primeiro definir o termo desigualdade social, porque nós usamos comumente esse termo com o sentido de injustiça social, né? Então, antes de entrar na questão, eu gostaria de fazer essa diferenciação, porque se nós entendermos desigualdade social simplesmente com o sentido de as pessoas não serão exatamente todas iguais em questão de funções, atribuição e hierarquia, então, nesse sentido, o reino messiânico de Cristo será desigual, porque haverá diversos níveis de funções, cada um terá um nível de glória, digamos assim, de acordo com o seu galardão. Então, as pessoas não serão exatamente todas iguais. A nação de Israel também será exaltada em relação às demais. Então, nesse sentido, será desigual, mas não será injusto. Então, desigualdade no sentido de injustiça, de favorecimento de alguns em detrimento de outros, 2 pesos e 2 medidas, miséria, pobreza, enfermidades, violência, nesse sentido sim, não haverá. Então, eu preferiria definir o termo como injustiça social. Injustiça social realmente não haverá. Agora, desigualdade vai haver, mas não num sentido injusto. Mas quando a gente fala em desigualdade, a gente está pensando em algo negativo, ruim, sim, na injustiça social mesmo. E aí então Jesus vai resolver o... Sim, e daqui a pouco eu vou explicar como. Tá, mas antes o irmão tem que explicar qual é a diferença do reinado milenar de Jesus, onde tudo vai ser bonitinho, como o senhor falou, do estado eterno que o reverendo Dantas diz que vai acontecer depois do juízo final. Certo. Bom, primeiro, no reinado milenar ainda haverá pessoas mortais. A igreja e os santos do Antigo Testamento, os mortos da tribulação, os mártires já terão ressuscitado, já estarão glorificados em corpos imortais, né?
Mas os sobreviventes da tribulação, que serão julgados por Cristo, então os aprovados desses julgamentos, poderão entrar no milênio. E entrarão ainda mortais, se casarão, terão filhos e repovoarão a terra. Então, uma das diferenças é essa. Basicamente, a criação, a humanidade terá dois grupos, o dos já glorificados e o dos ainda mortais. Vivendo no mesmo lugar? Não exatamente vivendo, no sentido pleno da coisa. Porque senão entraria em questões como, como é que um glorificado que será semelhante aos anjos, não vai ter família, não vai ter nem gênero masculino e feminino, pode ser vizinho de porta com um mortal. Será mais ou menos assim. A Jerusalém celestial, ela voltará junto com Cristo, virá junto com Cristo, que é uma representação do próprio céu. Só que ela não encostará na terra, digamos assim. Ela vai ficar pairando nos ares. E durante o milênio será acessível somente aos já ressurretos, aos glorificados. Então, a morada de verdade dos glorificados é a Jerusalém celeste. E só eles terão esse acesso. Mas o governo messiânico terá vários cargos de autoridade dados pelo próprio Cristo, né? E então, os glorificados habitarão a terra para exercer as suas funções de autoridade e de serviço administrativo aqui durante o reino messiânico. Mas a morada, de fato, deles é a Jerusalém celestial. Já os mortais ficarão só na terra, não têm acesso à Jerusalém celestial. E no estado eterno não vai ser assim? Não, no estado eterno, depois que a terra for destruída e refeita, não é porque não pode ser junto, não pode juntar. Justamente porque durante o milênio, a maldição do pecado vai estar suprimida pela presença do Messias na terra. Mas a terra ainda não estará totalmente isenta de pecado, totalmente purificada. É para isso que tem que haver a destruição, né, como Pedro fala lá em 2 Pedro 3,10, o próprio Jesus fala em Mateus 24, essa terra tem que ser retornada ao estado de matéria-prima para que todo vestígio de pecado seja apagado. É por isso que ela será consumida pelo fogo, como diz Pedro lá. E a partir dessa matéria-prima, Deus vai fazer novos céus e nova terra, uma terra perfeita, pura, sem pecado, como era lá o Éden antes de Adão pecar. E aí sim, a Jerusalém celestial vai descer, se unir à terra. E aí chegamos ao texto lá de Apocalipse 21. Agora a morada de Deus está com os homens, com os quais ele viverá para sempre. Então, no estado eterno, tudo se unirá, céus e terra se unirá numa única dimensão. E todos já serão imortais e glorificados. Ok. Tá bom, vamos descer aos detalhes agora. Antes você vai participar do programa. Vamos lá. Lá no vejamsó.com.br você encontra a enquete. O milenar de Cristo terá desigualdade social? Primeira resposta, sim. Pois ele já reina, Jesus já reina, e isso persiste a acontecer, né? É a opinião do reverendo Dantas. Jesus, já estamos no milênio, existe desigualdade social, então a resposta é sim. Segunda resposta, não. Porque o reinado de Jesus vai ser no futuro e todos viverão em igualdade e paz, né? Igualdade e paz com um sinônimo de justiça, né, social. Terceira resposta, não sei ou não concordo com as opções anteriores. Votou na enquete, você está habilitado para o sorteio do kit Jô Rezende. Depois eu mostro para você o tanto de coisa que você pode ganhar aqui, né? Vamos lá. Muito obrigado pelo carinho da sua audiência. Olha, deixa eu mandar um ósculo santo para o irmão Dr. Marcos Miranda. Ele é líder da Igreja Batista Central em Carapicuíba, o pastor Marcos Miranda. E nós vamos estar lá nesse domingo agora, depois de amanhã, no culto da noite, né? Na Igreja Batista Central de Carapicuíba, no dia 17 de maio, que às vezes esse programa passa em outro dia, então, para você não se confundir, dia 17 de maio, na Igreja Batista Central de Carapicuíba, culto da noite. Ela fica na rua Faradib Bechara, 246, Jardim das Belezas, próximo à Delegacia de Polícia, travessa da Avenida Rui Barbosa, tá? Então, quem quiser encontrar a gente lá nesse domingo, quem for dos arredores de Carapicuíba, Igreja Batista Central. Eles têm um site, se você pesquisar o site da Batista Central de Carapicuíba, tem todas as dicas de como chegar lá, horário do culto e tudo mais, tá bom? E agora aquele momento gostoso do quem assiste ao Vejam Só. Você vai conhecer, eu também,
os nossos telespectadores e as nossas teledoras. Olha só, a primeira foto vem de Sinop, no Mato Grosso. Conheci Sinop, né? E a Ângela é de Sinop, lá é uma cidade densamente universitária. E ela assiste ao Vejam Só. Aí, ó, viu? A Eunice Ferreira mora nas Minas Gerais, em Uberlândia, né? Cidade tradicionalíssima lá das Minas. Obrigado, viu, Eunice? De Nova Andradina, no Mato Grosso do Sul, vem o Jair Aparecido Borges. Aí, ó. Lá no Mato Grosso do Sul, eles têm a vantagem de assistir o programa mais cedo, porque tem o... Mais cedo ou mais tarde? Agora não sei. Agora não sei, porque tem diferença de fuso horário. Não, acho que eles têm vantagem lá, viu? Em Várzea Paulista, em São Paulo, mora a Maria Aparecida e também a Luandra, né? A Luandra só pode ser aquela garotinha bonitinha que está no colo da Maria Aparecida. Assistindo ao Vejam Só. No dia que o Jaziel Botelho, muito folgado, esteve aqui. Vê se isso é jeito de um convidado se portar. Ô, Jaziel, toma jeito. Ai, ai. Elisama e Juliano são de São José da Coroa Grande, em Pernambuco. São José da Coroa Grande. Será que tem São José da Coroa Pequena também? Ou, sei lá. Lá em Pernambuco, a Elisama e o Giliano. É assim que fala? Aí, Giliano, casalzinho apaixonado. Olha só, assistindo ao Vejam Só. E a Marlene e a Daniele, duas moças muito bonitas, né? Que são aqui de São Paulo e que assistem ao Vejam Só. Não era hoje que ia aparecer a sua namorada aqui, João? Mas ela postou a foto no Facebook. Hoje é o aniversário do João, ele tá todo bom. Penteou o cabelo, fez a barba, né? Agora só o ano que vem. Parabéns, João. 19 aninhos, moço bom. Moço de Deus, conhecia a namorada dele, moça muito séria, né? Tem que fazer contraponto, né, irmão? Tem que fazer o contraponto. Muito legal. Ósculo santo para vocês, viu? Deus abençoe. Legal. Bem, Reverendo Flávio, o pastor Gabriel, ele no bloco anterior, escreveu em minúcias como será o reinado de Jesus aqui na Terra. E a superação dessas questões de diferença social. Por que o senhor não crê que Jesus volta para reinar 1000 anos aqui na Terra? Isso aqui não está escrito na Bíblia? Antes, deixa eu fazer aqui Eu concordo com ele com essa distinção entre justiça, diferença social e injustiça social. Na verdade, haverá diferença social mesmo no reino de Deus, mesmo depois da consumação. Haverá... No céu? Sim, no novo céu e nova terra haverá galardões, haverá pessoas que serão diferentes umas das outras. Teremos funções diferentes. Não, porque vai ser uma nova criatura, totalmente. Vai ser retirada essa natureza pecaminosa que a gente tem e vai ser também retirado o inimigo, vai ter sido lançado no lago de fogo, não vai ter mais o tentador e o mundo vai ser perfeito. Aí sim vai ser perfeito. Agora, no capítulo 20 de Apocalipse, de onde a gente tira a ideia do milênio, não há referência a um reinado aqui na Terra. Não dá para inferir ali que Cristo está reinando aqui na Terra. Tanto que a dificuldade, até no pré-milenismo de explicar isso, é que coloca então uma nova Jerusalém vindo, mas não tocando na Terra. Quer dizer, isso é para tentar, talvez, adequar o texto de Apocalipse 20 para não dizer que Jesus não pisa aqui na Terra, literalmente, né? Então não é um reino literal na Terra. Se Jesus não pisa na Terra... Jesus pisa, sim. Jesus vem. É a cidade... E ele vai estar fora da cidade de Jerusalém, quando ele vier. Ele vai vir, sair da cidade e pisar na Terra. Sim, ele vai ter acesso aos dois lugares, vai poder ir voltar então, sempre quer dizer, ele vai estar reinando aqui na Terra e em Jerusalém não vai estar reinando lá na Nova Jerusalém, naquele momento que ele estiver reinando na Terra. Peraí. Pastor... Jesus não vai dividir o Monte das Oliveiras quando ele tocar? Sim, eu não falei que Jesus não vai encostar aqui na terra. Então, ele vem fisicamente, toca no Monte das Oliveiras físico lá de Jerusalém e vai reinar na Jerusalém daqui. Sim. Essa nova Jerusalém que ele está falando, é verdade, o senhor falou que ela fica flutuando. Isso, deixa eu explicar melhor isso aí. Apocalipse 21 descreve a Jerusalém celestial. Fala que ela é um cubo, formato de um dado, né, que desce do céu, gigantesco,
com uma extensão que em medidas de hoje daria 2.200 quilômetros em cada lado. Então, largura, profundidade e altura. Então, imagina um prédio em formato de cubo, com essas dimensões. A Bíblia fala que ele é de uma espécie de ouro translúcido, como se fosse uma mistura de ouro e cristal, algo que não existe em nossa criação. O senhor crê nisso literalmente? Sim. Isso não é uma figura do Apocalipse? Não, eu não vejo nada no texto que nos leve a crer que seja uma figura. O princípio de interpretação que eu utilizo é o seguinte: todo texto que faz sentido literalmente é literal. Só se deve buscar a interpretação alegórica em textos que não fazem sentido literalmente. Muito bem. A Nova Jerusalém... Mas no Apocalipse 20 a Nova Jerusalém desce? Não. No Apocalipse 20 fala só do milênio do reinado de Cristo. E por que o senhor não crê que Jesus reina aqui na Terra? Mas porque aqui não fala na terra, aqui fala no céu claramente. Como Veja assim? aqui. Não, então vi descer do céu, um anjo tinha na mão. Aqui começa com a prisão de Satanás. Certo. Aqui, lembrando, existe uma interpretação de Hendricks, que é bem conhecida, que ele mostra que Apocalipse deve ser interpretado em 7 sessões paralelas e progressivas. Isso. Então, o capítulo 19 termina uma das sessões do Apocalipse, e aqui no capítulo 20 começa uma sessão. E essa sessão, ela descreve o período da primeira vinda de Cristo até o juízo final, até a volta de Cristo e o juízo. E aqui no capítulo 20 começa de novo. É tanto que ele começa com o aprisionamento de Satanás, que foi quando Jesus veio ao mundo. Quando Jesus veio ao mundo, ele então restringiu o poder de Satanás de enganar as nações, e por isso que ele ordenou que o evangelho fosse pregado, e não pode ser resistido o evangelho. E o evangelho alcançou todas as nações como hoje alcança. Até a vinda de Cristo, Satanás, de certo modo, enganava as nações, só Israel que tinha luz. Agora não. E isso está bem claro aqui no texto, a gente vai ler. E aí, agora nós podemos pregar o evangelho. Satanás o poder dele está restringido, ele está, digamos, preso, ele está agindo ainda, mas está limitado, e agora o evangelho está sendo pregado. Esse é um período. Na terra, a igreja está pregando o evangelho. Nos céus, e aí João vê aqui também nos céus, tronos, vi também tronos, e nesses se assentaram-se aqueles aos quais foi dada a autoridade de julgar. Vi ainda as almas dos decapitados por causa do testemunho de Jesus, bem como por causa da palavra de Deus. E aqui esses decapitados, veja, decapitados que foram mortos, tantos quantos não adoraram a besta, isso aqui vai haver está no período da tribulação, aqui na terra. Então, esse milênio está ocorrendo aqui, e aqui tem que haver injustiça porque pessoas estão sendo mortas. Crentes estão sendo mortos por causa do evangelho. Mas de um versículo para o outro tem um intervalo de vários séculos. Mas o texto não diz que tem intervalos. Não, mas é o que você está inferindo. Não. Porque se o versículo anterior é o momento que Jesus vem para amarrar o diabo, e logo em seguida já se fala de mártires, e você já jogou isso para a tribulação, que é logo antes da segunda vinda, passou vários séculos. Não, deixa eu explicar melhor. Estou falando, nós estamos no milênio. Jesus veio. Aqui está se referindo à primeira vinda de Cristo, quando Satanás foi amarrado. Então, isso logo quando Jesus veio. Sim. Aí nós estamos nesse período ainda. Certo. Mártires aqui, inclusive do primeiro século, que foram mortos, decapitados, por causa do testemunho. Todos os mártires, não uma parte dos mártires. Sim, os mártires que morrerem. Então, daí, de um versículo para o outro, já se passou toda a era da igreja e já é a tribulação, onde todos os mártires são ressuscitados para a segunda vinda. Não de um versículo para outro, porque o milênio é um período longo de tempo. Não é um período literal de 1000 anos. Aí a gente interpreta, não literalmente Apocalipse, porque é cheio de símbolo. Deixa eu pedir para o irmão ler a passagem, depois a gente discute os detalhes. Vi também tronos, os quais... E aqui as almas dos decapitados estão lá reinando com Cristo. Continua. Não tem corpo aqui físico reinando continua. Lá. Vou continuar. Bem como por causa da palavra de Deus, tantos quantos não adoraram a besta, nem tampouco a sua imagem, e não receberam a monte e na mão. E viveram e reinaram com Cristo durante os 1000 anos. Eles estão reinando com Cristo os 1000 anos. As almas dos decapitados. Continua. Aí ele diz, os restantes dos mortos não reviveram até que se completassem os 1000 anos. Esta é a primeira ressurreição. Bem-aventurado e santo é aquele que tem parte na primeira ressurreição. Sobre esses, a segunda morte não tem autoridade. Deixa eu fazer uma pergunta para o senhor. O senhor, eu já entendi. O senhor interpreta esse texto espiritualmente. O João está vendo a corte de Jesus no céu, igualzinho no começo do livro de Apocalipse. Sim. Até porque o irmão não tem uma interpretação linear do livro. O livro faz ciclos. Isso. E aqui está começando um novo ciclo. Então, Jesus veio na sua primeira vinda, nasceu em Belém, prendeu Satanás com a sua obra na cruz,
e está reinando. E está reinando espiritualmente no céu com o espírito ou a alma dos que morreram por causa do Evangelho. Sim. Ao longo de toda a história da cristandade. Sim. Qual a dificuldade que o irmão tem, e depois eu vou fazer a mesma pergunta para ele invertida, qual a dificuldade que o irmão tem de entender esse texto como Jesus, conectado com o capítulo anterior, Jesus desceu, venceu o falso profeta e o anticristo, lançou-os no lago que arde com fogo e enxofre e passou a reinar aqui com os que ressuscitaram a primeira vez. Né? Os mártires de toda a história, ressuscitados na primeira ressurreição que o senhor leu, durante 1000 anos aqui. Então, primeiro, porque essa primeira ressurreição não é ressurreição corpórea. Aí a gente vai ficar, você vai ver aqui que não tem corpo envolvido aqui, as almas estão lá. Estou vendo, João está falando de ressurreição, essa trasladação da alma dos decapitados para o céu. E só haverá uma ressurreição, que aí será que depois, quando vier o juízo. Tá bom, ok. Por que o senhor não aceita a interpretação espiritualizada dele? Bom, primeiro porque o amilenismo mudou o sentido da palavra ressurreição, mudou a própria definição da palavra, porque, por definição, ressuscitar implica em receber um corpo de novo. Olha até onde isso pode chegar. Essa ideia de ressurreição alegórica, tem gente que aplica ao próprio Jesus e fala que ele ressuscitou sem um corpo, usando a mesma definição que o pastor acabou de utilizar. E aí, um Jesus ressuscitado sem corpo é o quê? Um fantasminha? E logo em seguida, Jesus aparece aos discípulos. Quem fala isso abusa também, né? Porque Jesus mostrou lá, ó, eu tô abriu a porta para essa interpretação, exatamente. Mas aí é forçar. Olha o perigo disso. E qual era o pensamento da época? Os judeus da época, os primeiros cristãos, eles pensavam em ressurreição com outra definição do que um morto voltar à vida? Pode pegar a ressurreição de Lázaro, ressurreição da menina Talita, do filho da viúva de Naim. Tá, mas aí o senhor também tem dificuldades. O reverendo Dantas tem para sustentar a posição dele, mas o senhor também tem. Por que João não diz que viu os mártires? Ele viu a alma deles, o espírito deles. Por que João não viu esse povo ressuscitar? Sim, porque ele está descrevendo uma sequência. Naquele momento que ele viu, ainda não tinha ressuscitado. E aí ele via as almas... Mas Jesus não desce no momento da ressurreição? Não é exatamente no momento. A primeira coisa que Jesus faz quando ele desce é destruir o anticristo, seu exército, encerrar a guerra do Armagedon, prender o anticristo e o falso profeta no lago de fogo, Guiena, e aí ocorre a ressurreição. Então, são vários eventos em sequência. Então, peraí, pastor. 1 Tessalonicenses 4 diz que a ressurreição dos salvos se dá quando a trombeta soar lá no céu, quando Jesus estiver descendo. Sim, mas esse texto é o arrebatamento, não a volta física no fim da tribulação. E quem morreu durante a tribulação não vai ressuscitar? Vai ressuscitar no momento que Jesus volta. Que aí então são 3 ressurreições? Não. A primeira no arrebatamento, a segunda dos justos na volta de Cristo e a terceira no juízo final? Essa terceira é só dos não salvos. Sim. Mas então, tudo bem. A Bíblia fala de 2 ressurreições. Então. Por isso que ele fala, a primeira só que é por categoria. A primeira é só dos salvos. O que Paulo fala em 1 Coríntios 15? Que Jesus deu início à primeira ressurreição quando ele ressuscitou com o corpo glorificado. Então a primeira ressurreição já começou com Cristo. Ele foi o primeiro a ressuscitar com o corpo glorificado. As primícias dos que dormem. Isso. Depois ela tem o seu ápice no momento do arrebatamento e a sua conclusão na volta física de Cristo, quando Jesus ressuscita os santos do Antigo Testamento e mais os que morreram durante a tribulação. O que o senhor pensa disso? Eu acho que é forte, porque a Bíblia em Tessalonicenses, Paulo não fala de um arrebatamento secreto. Falar de um arrebatamento secreto, a Bíblia não fala em lugar nenhum. E a Bíblia diz que Paulo, lá em Tessalonicenses, diz que quando ele voltar, as trombetas soarão. E mais, a volta ali só se dará depois da derrota do anticristo, que terá já se manifestado no mundo e terá perseguido a igreja. Então sempre fala da grande tribulação antes da volta de Cristo. Não fala em volta secreta. Tanto que lá em Tessalonicenses diz que também a trombeta soará. Outra vez aqui eu estava e um pastor falou que não tinha trombeta lá, e lá fala da trombeta, o anjo tocará a trombeta. Deus sempre avisa antes de voltar. E outra coisa, quando ele voltar, não haverá mais oportunidade, é o fim, é para colocar fim, é para trazer juízo. E aí Paulo diz, primeiro, os mortos em Cristo ressuscitarão primeiro. Agora imagine, havendo ressurreição de mortos e tudo secreto.
Havendo então a volta de Cristo O senhor entende secreta. como um abrir e fechar Deixa de eu concluir. olhos? Não, deixa eu concluir. Aí você vê Cristo voltar secreto. E aí você vê a igreja sendo arrebatada e ninguém está vendo. Ou está vendo, mas ninguém agora vai se converter vendo isso. Né? E aí Jesus vai e leva a igreja e aí volta de novo para a terra. 7 anos depois, para reinar. Para 1000 reinar anos. com a igreja. Isso. E aí volta depois de novo do céu para vir trazer juízo. Não. De onde ele volta? Não, que aí vem a peraí. segunda. Aí a volta visível será quando para destruir? E virá de onde? Não Aquela precisa ele volta. vir. Mas a Bíblia fala dele vindo nas nuvens, com poder e grande glória, para vir destruir. Ele não fala que ele vai estar na terra. Ué, ele não vai estar reinando durante 1000 anos? E aí, Por isso que esse reinado não é literal. Quando Pra o gente, diabo- não é aqui na terra. quando o físico. diabo for solto, ele vai cercar o Arraial dos Santos e aí... Pois é, Jesus vai estar lá no Arraial dos Santos, Lógico. o diabo vai se levantar contra ele, se ele não vai estar aqui para levantar. Quem Como é vai que estar é a ser isso, igreja. pastor? Então, Apocalipse 20 diz que o quê? Ao término dos 1000 anos, por permissão de Deus, isso é importante ressaltar, que algumas pessoas acham assim que é uma contingência no plano de Deus, o diabo conseguiu fugir. Não é isso. Pela própria permissão de Deus, porque voltando lá atrás, Apocalipse 19, quando Jesus volta, o anticristo e o falso profeta, ele joga no lago de fogo, que já é o destino eterno, um lugar definitivo, não tem de onde sair. Por que Satanás ele prende num lugar diferente, que ele chama de abismo, né? Que aí depende das interpretações, eu interpreto que seja o Tártaro, depois eu posso até explicar o que é isso. E por que ele coloca num lugar diferente, o próprio Jesus? Porque já tinha a intenção de soltá-lo ao final do reino. E por que tinha a intenção de soltá-lo? Lembra que eu falei que uma parte dos súditos do reino serão mortais? Eles se casarão, terão filhos, e essas pessoas que nascerem durante o milênio? Como se comprovar se realmente são fiéis a Cristo e seu reino, ou se estão vivendo só sobre o jugo do ferro e obedecendo de forma obrigada? Aí que entra o objetivo de Satanás ser solto. Então, ao término dos 1000 anos, Satanás é solto por vontade de Deus, Deus permite. Ele roda toda a terra tentando todos esses mortais, né, que ainda os glorificados não, só os mortais. E tentando seduzi-los de que ele poderia levantar um governo melhor, alguma coisa desse tipo. Um grande número de pessoas, porque a terra terá sido repovoada, já terá cheia de novo, se aliará a ele. A Bíblia diz um número de pessoas como a areia do mar, né? E ele nem chega a ter guerra, porque o texto diz que quando ele está às portas de Jerusalém, Deus faz com que caia fogo do céu e os consuma todos. E aí sim, Jesus pega Satanás e lança no lago de fogo, lá Apocalipse 20, 10, onde já estava o anticristo e o falso profeta. E aí sim, eles serão atormentados por todo sempre. Então, essa solporária do diabo é para fazer um teste final para a humanidade, para que Deus demonstre de forma definitiva que a humanidade, enquanto não regenerada, é pecadora, é caída e tem sempre a tendência de se rebelar contra Deus. Eu gostaria de ressaltar um ponto. Olha mais um problema, uma contradição dessa interpretação cíclica do Apocalipse que o amilenista faz. No final de Apocalipse 19, como que o exército do anticristo morre? Fala que ele é morto pela manifestação da glória de Deus, pelo sopro da sua boca, de Jesus. Então, ele conclama as aves do céu para que devore as carnes dos cadáveres de todo esse exército. Certo. Agora, olha lá no depois dos 1000 anos, como é que eles morrem. Falam que quando eles estão às portas de Jerusalém, Deus manda fogo do céu e os consome a todos. Eles são carbonizados. Não sobra nada para a ave comer. Então, como conciliar e dizer que isso são repetições de um mesmo evento, se o jeito que eles morrem é realmente diferente? A pergunta está endereçada ao Dr. Dantas. Então, é diferente não na sua concepção, mas apenas nos detalhes. Mas acontece a volta de Cristo, acontece a derrota de Satanás infligida por Cristo. Agora, uma coisa é um autor contar de uma maneira e outro autor contar de outra. Mas é o mesmo João que está contando tudo. Sim, só que o mesmo evento contado de maneira diferente, com detalhes diferentes. Que se contradizem. Não se contradizem. Então, acontece explica. a derrota de Satanás. Acontece a derrota de Estou falando da Satanás. forma que Deixa o eu exército perguntar uma rebelde coisa pra morre. você. E infligida por Cristo e na volta de Cristo, não antes disso. Então, mas no capítulo 19 também descreve a volta de Cristo, certo? No capítulo O 19 capítulo 19 descreve a volta de que Cristo. termina um ciclo. Que terminou um ciclo, eu sei. Mas nesse ciclo que o Apocalipse termina, no capítulo 19, Jesus volta com o nome dele escrito na coxa e tal, Rei dos Reis, Senhor dos Senhores e tal, e ele
prende o falso profeta e o anticristo no lago que arde com fogo. Por que ele não prende o dragão nesse momento no lago que arde com fogo e enxofre? Ele só vai fazer isso no fim do capítulo 20. Então, porque aí é o último inimigo a ser derrotado. E a Bíblia fala lá, lá em 1 Coríntios, capítulo 15, que ele vai derrotar o último a ser derrotado é a morte, sim, que diz lá, não é o diabo. Eu sei, mas só que ele vai derrotando os seus inimigos de maneira paulatina, progressiva também. Ele derrota os agentes do mal, que são aqui representados, né? No capítulo 19, ele vai, então, o falso profeta, que é a besta que se levanta, e você vai ver a Babilônia sendo derrotada no capítulo 19 também, que são as nações. Você vai vendo as nações influenciadas pelo falso profeta perseguindo a igreja. A igreja vai estar na terra e vai estar sendo perseguida, como agora já está. A igreja não vai ter sido arrebatada na grande tribulação. Esse é um problema sério dos pré-milenistas, que foi o arrebatamento da igreja para livrá-los da grande tribulação. Isso seria injustiça com os primeiros cristãos que passaram por tribulação. E no sermão de Jesus, lá no capítulo 24 de Mateus, ele usa aquela grande tribulação lá infligida por Tito em Jerusalém, no ano de 70, como símbolo da grande tribulação que seria nos últimos dias antes da volta dele. E quem seriam atribulados? Os crentes. Os crentes seriam perseguidos, seriam atribulados. E por quem? Pelo falso profeta, pelo anticristo que se levantará. As nações vão ser enganadas, vão ser os 3 anos e meio, então, de perseguição contra a igreja. Depois disso, Cristo volta e, então, assim, põe fim a essa era, põe fim a essa tríade do mal, põe fim depois a Satanás, que terá sido solto nesses 3 anos e meio. É ele que produz a grande tribulação. Ele que produz a grande tribulação, influencia na grande tribulação. Que é a segunda metade da grande tribulação no sistema dispensacionalista. E aí inaugura o estado eterno com o juízo final. E aí vem a ressurreição dos crentes, uma ressurreição só de todo mundo. Agora, respondendo ao pastor, né, quando ele fala no abrir e fechar de olhos, não está falando ali de secreto, está falando ali de ser rápida o arrebatamento. Mas quem usa a expressão secreto são os amilenistas. Dispensacionalista nunca usou essa palavra. Mas existe um sistema dispensacionalista que não vai ser Jesus não vai vir à terra, ele vai ficar nos ares, e aí só a igreja vai ser levada. Mas é uma coisa muito rápida, que todo evento ocorre no abrir e fechar de olhos. É o arrebatamento. O arrebatamento. Agora, só que aí tem a continuidade do processo de restauração, de ressurreição de todos. Daniel, por exemplo, fala de justos e injustos sendo ressuscitados, Daniel 12. Sim, por categoria. Não por categoria. Fala que serão ressuscitados quando Jesus vier. Se a gente está entendendo que Apocalipse 12 fala da ressurreição final, fala da ressurreição de justos e injustos. Em Apocalipse 20, termina dizendo que o mar darão os seus mortos, e não só mortos, mortos 20? Não crentes. Se mas o senhor todos crê que mortos. são categorias diferentes, a segunda descrita lá em Apocalipse, porque o senhor, como milenista, crê que são categorias diferentes, certo? A segunda, lá do juízo final, é ressurreição de verdade. A outra seria só uma translação do santo para o céu, não seria isso? São coisas diferentes. A chamada primeira ressurreição. É tanto que então, o texto, quem usa nesse sentido é o próprio João, no capítulo 20. Então, mas por que ele chama de primeira e segunda, se seriam duas diferentes? Calma, vou chamar o intervalo. E por que ele diz que quem participou da segunda é quem não vai participar da primeira? Ótimo, façamos o seguinte. Pergunta. Está muito confuso, inclusive eu fiquei confuso com o que eu ouvi agora, porque eu tinha entendido que a interpretação amilenista de primeira ressurreição é conversão. Pelo jeito, o senhor não se coaduna com isso. Pelo texto de Apocalipse, o pastor, o reverendo Fernando, seu colega, identifica assim. Ótimo. Próximo bloco a gente vai definir isso. Vou ler as mensagens que estão no site e a gente vai ouvir também as perguntas colocadas na gravação. Enfim, vamos lá. Olha só que tomada legal. A gente parece um monumento lá de Washington, né? Com essa tomada. O senhor não se sente importante? Olha só. Dá uma olhada. É monumental a tomada aí do nosso pessoal. Parabéns aos câmeras e ao diretor. Muito bem, vamos lá. A gente está empacado aqui na questão das ressurreições. Pastor Gabriel de Oliveira Porto, ele é ministro da Igreja Batista Vida Nova, mestre em escatologia e adepto da interpretação dispensacional, não é isso? Quantas ressurreições nós teremos e quando elas acontecerão? As ressurreições teremos 2, porque o entendimento de primeira e segunda ressurreição é por categoria e não por evento em si.
Então, a primeira ressurreição engloba toda a ressurreição de salvos. E a segunda é de não salvos, né? Eu vou ler aqui o texto de Apocalipse 20, para vocês verem a sequência dos eventos. Então, diz assim, versículo 1 em diante. E vi descer do céu um anjo que tinha a chave do abismo e uma grande cadeia em sua mão. E prendeu o dragão, a antiga serpente, que é o diabo, e o amarrou por 1000 anos. Lançou-o no abismo e ali o encerrou e pôs selo sobre ele para que não mais enganasse as nações até o fim dos 1000 anos. E depois importa que seja solto por um pouco de tempo. Então isso aqui, segundo a interpretação milenista, é o momento da primeira vinda de Jesus. Isso. Agora perceba que na própria interpretação milenista, do versículo 3 para o 4, tem um intervalo de toda a era da igreja, sem nenhuma menção. Olha por quê. Versículo 4 em diante diz assim: E vi tronos, e assentaram-se sobre eles aqueles que foi dado poder para julgar. E vi as almas daqueles que foram degolados pelo testemunho de Jesus e pela palavra de Deus. E não adoraram a besta, nem a sua imagem, nem receberam o sinal na testa e nem na mão. Então, até aqui, um ponto, depois eu continuo. Por que se passou toda a era da igreja? Quem são esses que ele vê as almas? Aqueles que não adoraram o anticristo, não receberam marca. Quando isso vai ocorrer? É na tribulação, ainda é futuro. Quer dizer, nem aconteceu. Então, nessa interpretação, do versículo 3 para o 4, ele dá um pulo de toda a era da igreja, sem que a Bíblia diga uma palavra a respeito disso. O texto aí, no caso, né? Então, e você falou das almas, né? Isso. Até esse momento aqui, eles ainda não ressuscitaram. Por isso que João fala que viu as almas. Agora ele vai falar que eles ressuscitaram, né? Depois que fala aqui, ó, o sinal na testa nem na mão. Eles ressuscitaram e reinaram com Cristo durante os 1000 anos. É por isso que fala almas, porque quando ele começa a descrever, eles ainda não ressuscitaram. Aí, durante a descrição dele, ele fala, agora, nesse momento, eles ressuscitaram e vão reinar com Cristo pelos 1000 anos. Então, perceba que quem vai reinar pelos 1000 anos são os salvos que sofreram a tribulação, morreram, foram martirizados pelo Cristo e seu governo, ressuscitarão para aí viverem o reino messiânico. Espera aí. Então, se eu não for perseguido pelo anticristo, se eu morrer antes, eu não vou participar do reinado milenar? Por isso que aí entra naquilo que eu te falei, das etapas. A primeira ressurreição tem 3 etapas, que é a dos salvos. A primeira etapa é a ressurreição do próprio Cristo, conforme diz na 1 Coríntios 15, a primícia da ressurreição. Tá. Depois ela terá o seu ápice no momento do arrebatamento da igreja. Tá, aí... Por isso que a igreja o arrebatamento tem que ser porque eles não vão sofrer essa perseguição do anticristo. Aí começa a tribulação. Durante a tribulação, pessoas vão se converter, essas pessoas serão perseguidas, mortas pelo anticristo, inclusive por decapitação, que o texto até explica, e estes que morrem durante a tribulação são os que vão ressuscitar quando Jesus vai voltar ao final da tribulação. Porque a igreja já ressuscitou lá no arrebatamento, lá atrás. Tá, eu sei. A igreja que ressuscitou lá atrás no arrebatamento não participa do reino? Participa, mas aqui ele está focado nesse grupo. Mas ele não menciona, então, os que foram ressuscitados antes. Claro que menciona. Quem se acha que é isso aqui no versículo 4? E vi tronos e assentaram-se sobre eles aqueles a quem foi dado o poder para julgar. Paulo fala que nós, igreja, vamos julgar o mundo. Tá, continua a leitura. Né? E aí o texto continua. Bem-aventurado e santo aquele que tem parte na primeira ressurreição. Sobre estes não tem poder a segunda morte. Então, todo que participa da primeira é salvo, não o da segunda. Olha o texto. Mas serão sacerdotes de Deus e de Cristo e reinarão com ele pelos 1000 anos. E aí depois o texto diz aqui, ó, no versículo 5, voltando, mas os outros mortos não reviveram até que os 1000 anos acabassem. Então, e esses são os não salvos que vão ressuscitar lá na ressurreição, que é versículo 11 em diante. Que é no grande trono branco, o juízo final. Então, todos os salvos ressuscitam antes do milênio, porque eles têm que participar do milênio. E os não salvos ressuscitam depois do milênio só para o juízo final. Ok. Você acabou de ouvir uma explanação da visão dispensacionalista, pré-milenista, do esquema cronológico de ressurreições. Agora nós vamos ouvir a explanação do mesmo assunto na interpretação amilenista. Pode falar, reverendo. Na interpretação amilenista, Apocalipse 20, ele está iniciando, retornando ao
primeiro século lá, a vinda de Cristo. Está falando do evento que aconteceu no início, quando Jesus veio e amarrou Satanás. Certo. E lá em Lucas ele diz, olha, se eu estou entre vocês, se eu expulso Satanás, é porque é chegado o reino de Deus entre vós. Certo. E ali então, e na cruz, Efésios diz que Cristo despojou publicamente o diabo e tal. Então ninguém, antes de tirar os bens, primeiro ele amarra o valente, depois ele tira os despojos. Então Cristo já reina, o reino de Cristo já está inaugurado, e é com a igreja. O grande problema também do pré-milenismo é dividir igreja e Israel, que nós ainda nem tocamos esse assunto, mas é o ponto-chave lá, de chegar nessa interpretação de separar depois os 1000 anos para Israel. Agora, aqui em Apocalipse, para ser fiel ao texto, não fala... Aí onde está? Se só ressuscitaram aqui os decapitados, então só eles vão participar dos 1000 anos, na primeira ressurreição. Então, a primeira ressurreição seriam só os decapitados por causa da palavra, não seria a igreja toda. Se fosse a igreja toda, o texto diria. E aqui, o próprio João está usando a palavra ressurreição de maneira a se referir a esse fato dos decapitados, das almas dos decapitados estarem no céu reinando com Cristo. Então está se referindo a esse reino espiritual das almas com Cristo no céu. E estimula, por exemplo, uma pessoa que estivesse lendo Apocalipse, e Apocalipse foi escrito para as igrejas do primeiro século, iria entender um conforto. E o livro de Apocalipse é um livro de consolo, mostrando, olha, e pessoas estavam sendo decapitadas no primeiro século. A igreja de Esmirna, Paulo foi um deles. Então está falando para eles e deles. E o que é que acontece com os decapitados quando morrem? A alma deles vai reinar com Cristo. Uma dúvida só deixa eu concluir, senão eu deixei o senhor concluir, senão quebra o raciocínio. Pode só quebra o raciocínio, é só porque quebra o raciocínio. Então você tem aqui os 1000 anos não literais. E deixa eu dizer uma coisa, Pedro coloca os 1000 anos, Pedro é quem dá uma ideia de não literalidade nos 1000 anos, quando ele fala da vinda de Cristo, e ele diz que pessoas julgavam que Cristo estava demorando, e por isso não criam na volta de Cristo. Ele diz, agora essas pessoas esquecem que 1000 anos é como um dia é como 1000 anos. Então, o próprio Pedro coloca esse fato de 1000 anos de maneira simbólica, de maneira não literal. Usa 1000 anos aplicado ao contexto da volta de Cristo, dizendo que seria um período de tempo não literal. Tá. Mas seria um período... que Deus é longânimo. Mas ali está falando... E aqui em Apocalipse também não fala de Israel, de reinado de 1000 anos na terra. De Israel não tem nada aqui que aponte para isso. Mas ele nem mencionou Israel, por que o senhor está trazendo Israel? Mas é porque o pré-milenismo ensina que esse reinado será de 1000 anos... Mas ele não pôs Israel na história, até agora. Então, só para concluir aqui a pergunta, né? Essa ressurreição aqui está sendo aplicada pelo próprio João a esse evento dos decapitados da alma dos decapitados estarem no céu. Tá. Certo. Qual que é o seu questionamento? Então, eu até queria pedir que na própria Bíblia dele, se possível, lesse o versículo 5 e 6, porque ele acabou de dizer que João diz que os decapitados já estão reinando com Cristo no céu, mas não é o que o texto diz. O texto fala que eles vê as almas dos decapitados, aí diz assim, eles ressuscitaram e reinaram com Cristo pelos 1000 anos. Que primeiro ressuscitam, depois começam a reinar. Explica. Não, aqui diz assim, vamos lá, 5 e 6. 5 e 6. O restante dos mortos não reviveram até que se completasse os 1000 anos. Veja, então, eles estão dentro dos 1000 anos. Sim, a alma dos decapitados. Só um minutinho. Mas aqui está dizendo isso. Esta é a primeira ressurreição. Não é isso? Então, o 4. O 4. Vi também tronos, e nestes sentaram-se aqueles os quais foi dada autoridade de julgar. Vi ainda as almas dos decapitados por causa do testemunho de Jesus, bem como por causa da palavra de Deus. Tantos quanto não adoraram a besta. E você vê, aqui se prolonga, é porque quando a gente fala da tribulação, eu vou ler. Exatamente aí. Quando ele fala da tribulação aqui, é porque esses 1000 anos se prolongam por todo esse período. Ele já saltou do começo da era da igreja. Não, ele não saltou, ele está vendo todo o período. E João está descrevendo todo o período da primeira vinda de Cristo até a segunda, que são os 1000 anos. E nesses 1000 anos, as almas dos decapitados, os crentes, estarão reinando com Cristo. Tá bom, vamos se ater lá no céu. Sem ressurreição. Sem ressurreição. Tá, leia aí. Agora está sendo chamada essa trasladação da alma deles para o céu de ressurreição. João está chamando isso. Então é aí que ele quer chegar. Lê até o fim. Vamos lá. Versículo 4. Tantos quantos não adoraram a besta, nem tampouco a sua imagem, e não receberam a marca na fronte
e na mão, e viveram e reinaram com Cristo durante os 1000 anos. Esse viveram é o ressuscitaram, dependendo da tradução. Então fala o quê? Primeiro ressuscita, depois aí reina os 1000 aí é uma anos. interpretação, aí é colocar uma ressurreição aqui que não tem. Eles viveram, estão vivos. Sim, mas Veja aqui. essa tradução é antiga, as traduções atuais todas colocam ressuscitaram. É porque aí já devem estar levando para a interpretação, Mas que isso aí não é se for atualizado? a Nive tem uma distorção de interpretação mas fantástica. perceba que ocorre primeiro esse evento e depois o reino. Não tem primeiro. Ressuscita, não, aqui não reina. fala de sucessão. Acabou de ler isso. Não fala de sucessão de eventos. Diz que eles viveram e reinaram com Cristo. Então, o que significa o terminho E aí no meio? Não é uma ligação de um com o outro? Sim, eles viveram. Primeiro ressuscita e reinaram. Não tem ressurreição no versículo 4. Tem viveram. A palavra aqui não é ressurreição. Se é almas, tem que ressuscitar, vai continuar morto? A alma está viva. Quando a pessoa morre, a pessoa separa-se o corpo da alma, mas não deixa de viver. Tá. Nós cremos inclusive o irmão também deve crer. E o salvo vai ressuscitar com o corpo quando? Na segunda vinda de E Cristo. por que o versículo a seguir fala que só quem participa da primeira não participa da segunda? Aqui não está falando de ressurreição física. Aqui está falando de ressurreição espiritual. Os outros estão vivos na terra ainda. Mas, reverendo Dantas, eu estou entendendo a dificuldade. A questão é a seguinte, que já foi inclusive discutida em outros programas aqui. No mesmo versículo, a palavra ressurreição, pela interpretação amilenista, obtém dois significados diferentes. Isso não contraria as regras de exegese? Na primeira menção é a transladação, segundo o senhor, a transladação da alma dos que são decapitados durante a grande tribulação para reinarem com... Segundo outros, é uma figura da conversão, né? Morre-se para esse mundo e ressuscita-se para Jesus, né? E a segunda ressurreição, aí é uma ressurreição de verdade, é a ressurreição do juízo final do grande trono branco, não é isso? Sim. Então, não é meio complicado usar dois sentidos diferentes para a mesma palavra na mesma passagem? Não, quando o contexto aponta para isso. Você tem que ser fiel ao texto. Em outras passagens também do Novo Testamento e do Velho Testamento, palavras são usadas com mais de um sentido pelo mesmo autor no mesmo texto. Por exemplo, Paulo usa a palavra carne, às vezes, com vários sentidos em Romanos. Em Gálatas, carne como... Mas, tirando a questão escatológica de lado, você vê num texto dizendo almas de mortos e logo em seguida diz ressuscitaram. Não tem Você não associa uma ressurreição corpórea a isso? Não dá para associar. Aí é forçar o texto. Não é. Qualquer pessoa, pelo contrário, com uma respeitar análise o texto. natural, chegaria a essa conclusão. O reverendo Dantas, qualquer crente que leia lá, bem-aventurado aquele que tem parte na primeira ressurreição, ele não vai associar com as almas que ele acabou de ler? Sim, mas essa primeira ressurreição aí é essa transladação. É isso que ele vai eles são bem-aventurados. Na leitura natural do texto? Sim, porque se ele ler também Mateus, ele vai entender que só tem uma ressurreição corpórea. Se ele ler o Novo Testamento também sem nenhuma explicação escatológica, nenhuma pessoa que lê o Evangelho vai entender que vai ter duas ressurreições. Nenhuma pessoa que lê o Velho Testamento... No Evangelho, não. Concordo com o senhor. E também nas outras cartas de Paulo não vai entender que tem duas ressurreições diferentes. Porque elas são muito parecidas, ela traz detalhes. Em 1 Tessalonicenses 4 fala da ressurreição só dos salvos. Mas porque Paulo estava falando só desse assunto para os crentes, com os crentes desse assunto. Ele não estava incluindo a naquela ressurreição os ímpios vão ressuscitar também? Sim. Bom, então já tem um tema aí. 1 Tessalonicenses fala de ressurreição de ímpio. Esse é meu, hein? É meu, anota Agora, aí. saltando, Weber, Paulo está falando primeiro para os crentes, consolando os crentes ali, inclusive o contexto. Isso é para claro. falar do estado deles, quando Jesus voltar, o que é que vai acontecer com eles. Então não interessava falar também dos ímpios ali naquele texto. Mas é bom. Da ressurreição dos ímpios. Esse mas é outro a interpretação. Tema. Agora. Vamos lá, vamos ver o que o nosso telespectador fala, que o tempo está voando. Guto, a ressurreição dos mortos se dará antes do milênio ou depois do milênio? Só faltava. A primeira mensagem já fala de ressurreição aqui. A Bíblia diz que será no último dia. E se assim for, como será então o reino milenar? Vão existir corpos com alma e almas sem corpos? Pelo que o senhor diz, há almas sem corpos, né? Lá no céu, não aqui. Tá. E os apóstolos estarão aqui de corpo e alma ou só as almas deles estão aqui? Ou será que o milênio já está acontecendo? Bom, ficou bem claro pela discussão que se você for pré-milenista, os apóstolos estarão aqui, eu e você também, né? O reverendo Dantas não, porque ele é milenista. Fala que cearemos com Cristo, como é que sua alma come, né? Tem que ter corpo. O Felipe, da capital paulista,
Como está determinado que os homens morram uma só vez e logo em seguida vem o juízo. Assim, Cristo se ofereceu uma só vez para tomar sobre si os pecados da multidão e aparecerá uma segunda vez, não porém em razão do pecado, mas para trazer a salvação àqueles que o esperam. Hebreus 9, 27 e 28. Após a morte vem o julgamento, e todos que morreram em Cristo vivem com Cristo e reinam com Cristo. O reino milenar de Cristo já está acontecendo. Cristo voltará uma segunda vez no final do milênio para trazer a salvação àqueles que o esperam. Não existe reino milenar literal. Sandro Silva, da capital paulista. Nesta versão moderna, nos faz menção em 1 Coríntios 15, 52, a qual das 7 trombetas apenas deixa subentendido. Veja o destaque. Num instante, num piscar de olhos, ao último toque da trombeta, pois a trombeta tocará e os mortos serão incorruptíveis, e nós seremos transformados. Aqui se refere ao advento secreto, ou arrebatamento da igreja, que se dará no último selo, ao último toque da primeira trombeta, porque a 7ª se refere às 7 taças da ira de Deus e à guerra do Armagedon pela volta de Cristo. O arrebatamento, então, é na primeira trombeta? No meu entendimento, não. No meu entendimento... É na 7ª, não é? Ele misturou um pouco aí o texto, por causa talvez de uma tradução mais recente. Em vez de colocar a última trombeta, colocou o último toque. Mas eu não associo a trombeta do arrebatamento com a trombeta do Apocalipse, dos julgamentos. Porque, não? Não, porque nós temos que entender toque de trombeta como ritmos, melodias. E na Bíblia nós encontramos pelo menos 5 referências diferentes de toques de trombeta. Cada uma com um tipo e um significado diferente. Então, por exemplo, lá na época de Moisés, quando o pessoal estava no acampamento, tinha os toques de trombeta para preparar para a viagem. Né? Quando o pessoal foi, lá na época de Josué, derrubar Jericó, tinha os toques de trombeta que eram prenúncios do julgamento de Deus. Nas festas, tem toques de trombeta celebrando as festas. Então, tem 5 tipos diferentes de toque. O tipo de toque de trombeta do Apocalipse é toque prenúncio de julgamento. O que é semelhante ao de Jericó, lá da época de Josué. Mas em 1 Coríntios 15, que é o texto que ele menciona aqui, Paulo fala de um toque de trombeta, ressoar a trombeta de Deus. E é um tipo do Apocalipse. E do que Paulo fala... Não é o do arrebatamento? Não. O do arrebatamento é um tipo de toque que é o toque para levantar acampamento, que é o que se fazia lá no deserto na época de Moisés. Meu Pai do céu. Não é à toa que escatologia é complicado. Bom, porque a 7ª se refere às 7 taças da ira de Deus e à guerra do Armagedon pela volta de Cristo para o reino de 1000 anos de paz na terra, não milênio no céu, como afirma os adventistas de Ellen White. Nem sabia que os adventistas falam de milênio no céu. O senhor sabia? Não. Eu sabia. Milênio no céu, eles falam que todos os santos são ressuscitados, vão para o céu, ficam lá aproveitando os 1000 anos. 1000 anos? E aqui na Terra, o que acontece? E aqui na Terra fica só os ímpios sofrendo e se matando até todo mundo se acabar em guerra. A interpretação deles é essa. E aí Jesus volta depois do milênio, com a Jerusalém celestial, com os santos. Os adventistas são pós-milenistas? Nesse sentido, sim. Eles separam, né? O milênio é só para os salvos. Eles ficam só nos salvos no céu e os ímpios ficam sofrendo na terra todo esse período. E até que eles se exterminam? Até que eles se exterminam, exatamente. Bom, tá bom. O Daniel, de Goiânia, em Goiás. O milênio que se aproxima sob a autoridade de Jesus, após a chegada de Jesus, com o julgamento de todas as almas e a chegada da eternidade para os justos. O milênio será um reino justo, onde se travará uma luta dos cristãos para vencer definitivamente o egoísmo, onde encontraremos a igualdade social, material e moralmente para uma vida feliz, com o necessário para todos. Todos que entrarem no reino serão salvos, suscetíveis de termos que vencer ainda o pecado, ainda falíveis, porém com todas as necessidades materiais satisfeitas. O próprio Senhor Jesus governará com vara de ferro, Apocalipse 12:5. O reino eterno será para os glorificados, os crentes que deram o testemunho para a verdade. Pastor Geraldo José Alves Filho, de São Gonçalo, do Pará, nas Minas Gerais. No meu entender, a diferença do milênio para os dias atuais é que Jesus estará reinando e o diabo estará preso. As pessoas que estarão habitando o milênio estarão vivendo normalmente e pecando como sempre. Pode pecar no milênio? Na visão milenista, pode. E na sua? Existe a possibilidade, mas pecar vai ser exterminado na hora. A diferença é que Jesus estará governando
E claro, no fim o diabo será solto e o povo, em sua grande maioria, será enganado pelo diabo no fim do milênio. Vamos ver o que a nossa repórter apurou quando fez a pergunta do tema hoje. O milênio será um reino sem desigualdade social? Não, porque a gente já vive nele. Olha, eu creio que será sem desigualdade, mas eu não estarei aqui para ver. De verdade, não. Eu acho assim que, pelo que a gente lê na Bíblia, na palavra, vai ser o quê? Você vai colocar uma situação de paz falsa, vai ser uma vivência totalmente, vamos dizer, no meu entender, tudo muito livre, tudo muito fácil, tudo... Não creio que vai ter desigualdade, não. Só que de verdade eu não vou estar aqui. Eu acredito que a gente já vive sim, mas eu acho que, na minha opinião, eu acho que vai ter sim desigualdade. Já tem, né? A gente vive a desigualdade. E eu acredito que vai continuar. A própria palavra diz, né, que esse mundo já é do maligno, né? Então a gente tem que se afirmar em Deus e esperar que Ele venha arrebatar a tua igreja e nós sejamos salvos. Aí sim vai ser um mundo de maravilhas, onde iremos andar em ruas de ouro e tudo vai ser bênção. Eu acho que ainda está por vir ainda, né? Porque às vezes tem um certo, às vezes cada um tem um pensamento, tem o milenista, pré-milenista e o pós-milenista, né? Eu acredito que ainda está por vir, porque quando no milênio Jesus vir levar a igreja, então a gente já subiu, então aí tem aquele período que Satanás virá reinar aqui, né? Eu acho que para aqueles que já aceitaram a Cristo, que quando Jesus veio buscar a sua igreja, eu acho que sim, viu? Então, eu acredito que Jesus vai voltar e, de repente, vai fazer uma mudança geral aí, né? Vai ter acho que talvez tenha uma desigualdade social, porque nem todo mundo acredita, né? Olha, estamos chegando ao final do programa, só apenas uma observação. A primeira moça que falou, que disse, graças a Deus eu não vou estar aqui no milênio, ela confundiu milênio com grande tribulação, tá? Ela não quer estar na grande tribulação, mas no milênio, que é o reinado de Jesus, não do anticristo, óbvio que ela quer estar, como todo salvo quer estar também. E eu sei que hoje ficou muito evidente as diferentes interpretações da escatologia, né? Sim. E aí você pode falar, nossa, mas isso é muito confuso. Então, primeira coisa que você deve ter em mente, você tem que estar em ordem e em paz com o Senhor Jesus. Porque seja do jeito que for, aconteça o que acontecer, você está com Jesus e está tudo certo. Esse é o primeiro e mais importante ponto. Segundo, se você tem dúvidas a respeito do assunto, converse com o seu pastor, né? Ele está habilitado para te orientar nas escrituras sagradas e tirar dúvidas. E terceiro, se você quiser, aproveita os dois convidados que aqui estão hoje e use o contato deles, que está no site vejamsó.com.br, para tirar suas dúvidas com eles. Escute os argumentos deles, depois se você quiser, você leva para o seu pastor também e por aí vai. O importante é que você tenha paz no coração e esteja em paz com Jesus. Porque você pode entender de tudo isso, mas se você não estiver com Jesus, vai ficar lembrando de tudo que você aprendeu em escatologia lá no lago que arde com fogo e enxofre essa beira segunda morte. Né? Com certeza. Então, tá, fala. O programa acabou indo para outro rumo, o assunto, a gente quase nem discutiu a questão da desigualdade, né? Mas uma coisa que eu queria ressaltar, até explicar para quem está nos assistindo, não é saudável restringir muito essa discussão só ao Apocalipse. Eu devo lembrar aos irmãos que o milênio recebeu esse nome, o reino de Jesus, no Novo Testamento. Mas no Antigo Testamento, normalmente era chamado de reino messiânico, reino de paz, reino de justiça. Então, 90% ou mais de toda a informação a respeito do milênio está no Antigo Testamento e não no Novo. Tá. Né? O que está no Novo são só as coisas que não foram reveladas no Antigo, que são só 3. O reino teria uma duração de 1000 anos, Satanás seria preso ao início dele e solto ao final. Isso você não encontrará no Antigo Testamento. Mas deve-se analisar as profecias do Antigo, principalmente. E eu separei aqui uma série de profecias para falar, né, do reino de paz, do reino de justiça, do reino onde Jesus reina com cetro de ferro, onde ele subjuga os inimigos, onde Israel é exaltado. Né? Tudo isso tem que se analisar no Antigo Testamento. O do Novo é só um complemento, é só um resumo. Faremos um programa sobre isso, então. O reino no Antigo Testamento, alguma coisa parecida. Para você que... não, tem o sorteio. Quem vai ganhar? Quem ganhou? Pedro Marques,
de milagres na Bahia. Beleza, Pedro? Para você que fica com a gente, que fica com essa emissora, a paz e a graça do Senhor Jesus, nós nos veremos no próximo Vejam Só.